Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ser. Também não está dando para fazer rápido. Vamos fazer como? Até mais tenso. Vamos continuar a semana de Daniel. Parte 4, né? Yeah. Então, estávamos a falar da era do gentio e os judeus e tudo mais. Não é? Isso se encontra em Apocalipse. No primeiro capítulo até o terceiro. Fala da era de Laodiceia. Yeah. Então a igreja no mundo, nesse caso, era toda branqueada. Depois veio o nicolaísmo, não é? Isso foi Laodiceia. Tiveram depois o Conselho de Niceia e enfim, e a igreja continuou. Era mais ou menos isso que estávamos a falar. É só nós ler sobre Niceia, a história própria diz sobre a católica, os manuscritos mais antigos fala sobre isso. Deus estava a falar com a igreja no passado e William Branham estava a fazer um exemplo sobre Sansão. Na primeira era da igreja, quando eles prenderam, Martinho Lutero rebentou a primeira corrente. Eu vou falar isso no outro dia. Rebentou a primeira corrente. Eles viram que a igreja ainda tinha poder. Fecharam a igreja outra vez. Columba rebenta a corrente outra vez, porque Sansão. Chegou um dia em que o mundo, eles começaram a atrair o mundo à igreja, que é Dalila. Tá vendo? Estou a fugir só já do tema. Começou a atrair o mundo à igreja, que é Dalila. E a igreja começou a meter no mundo as coisas. Quando a igreja começou a meter as coisas do mundo nela. As mulheres começaram a entrar com cabelos pintados, começaram a entrar com batons, vestidos bem curtos. Os pastores começaram a se prostituir. Não é dormir com as mulheres, não. Só mesmo cobiçar. Porque é uma mentira autêntica. Um pastor mesmo está a pregar, a mulher está sentada à frente dele, com colar chuchuado, ou sei lá como, vestido bem apertado, bem encurvado. E o pastor não está sentindo nada. É mentira. Se for uma irmã que não conhece, chegou na igreja agora, entra, vai se converter. Aí tem que ser pregada até ela sair daí mesmo falar, não, eu sou prostituta, tenho que mudar de vida. Agora uma irmã que já é da igreja, vai entrar na igreja, tipo, quer dizer, com espírito de Madonna. Você mesmo que já é da igreja, vai entrar na igreja com espírito de Madonna e sair com espírito de Madonna todos os dias. Aquela igreja é satânica. É igreja satânica. É igreja satânica, sim senhora. Porque o espírito de Madonna não está em Maria. Se vocês verem, estou a fugir do tema. Eu não quero fugir do tema, eu quero falar da mesma coisa. Se vocês verem as madres copiaram as cristãs do passado, as cristãs verdadeiras. Hoje elas têm a forma de vestir, porque é o espírito do nicolaísmo, é imitar, usurpar o que é verdadeiro. Se você vê, o Papa nunca mete calção, o Papa nunca anda de qualquer forma. As madres também andam decentes. Então era assim mais ou menos como é que as cristãs naquela época se vestiam. Tá vendo? Madre que é madre, veste como uma cristã, como as cristãs eram. E ela consegue te julgar, mas você sabe que a igreja católica é uma igreja satânica. Agora você me diz, se uma mulher que serve o Satanás consegue te julgar a forma dela de vestir, quanto mais você quer? Você é prostituta, você é uma bandida. Não vem aqui porque, irmã, você é bandida. És bandida. Você veste roupa, os irmãos te dormem. Se não é irmão, é do mundo. Não vale a pena falar que não te dormem, porque te cobiçam. Depois a mulher, ainda por cima, sofre boa depressão. Insiste. Quem disse que você não te dorme? Te dorme. Se você não te dorme, você faz o irmão cair. Você é demônia. Você que vai na igreja todos os dias mesmo. Olha, nunca ela. Tô só da boa de volta. Pronto, desculpa. Naquela era, então o batismo do Espírito Santo, né? Era naquela era. Enfim, e até hoje, né? Mas propriamente dito, começando ali. Então a era de Laodiceia veio. Depois a era luterana. Depois veio a era de Wesley. Agora nós estamos em Laodiceia. Então cada uma daquelas eras da igreja teve um mensageiro, né? 7 estrelas
na mão de Jesus Cristo, que era o espírito da igreja que saíam diante de Deus. Cada um teve um mensageiro. E a Bíblia fala sobre a natureza de cada mensageiro, né? A própria história conta, não é? É verdade, a própria história conta. Cada espírito, cada homem teve um espírito, uma certa pregação. Irineu teve uma certa pregação, Columba teve uma certa pregação. Todos aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Isso a própria Escritura demonstra. Glória a Deus. Deus esteve sempre com a igreja, mas porém nada tem a ver com a com a denominação, né? Religião organizada. Ele disse: eu odeio o nicolaísmo. Nico significa conquistar. Laico. O laico é a igreja, o corpo. Conquistar, vencer. Em outras palavras, fazer um homem santo, alguém sobre os demais. Amém? Todos nós somos filhos de um rei. Esse rei é o Jesus Cristo, o Pai grande das nossas vidas. Ele é que é nosso rei. Glória a Deus. Então, nós estamos na era de Laodiceia. Os dias dos gentios estão a terminar. Os últimos 40 anos dos judeus eles estão a regressar no seu país, na sua terra natal. Passaram 40 anos desde a rejeição do Messias até Tito, quando destruiu e espalhou os judeus pelo mundo. Tem passado outros 40 anos nos quais Deus tem endurecido o coração de toda a classe de faraós. Em todo lugar fez retornar os judeus à sua terra natal. Hoje eles estão novamente lá, na sua terra natal. Os judeus estão a retornar. Se você vê o declínio da Guerra Mundial, volume 2, o general Allenby, depois da Primeira Guerra Mundial, voou sobre Jerusalém, capturou, tomou aqueles homens cristãos, marcharam até Jerusalém, tirou seu chapéu. Allenby se rendeu, sem sequer disparar uma arma. E eles se renderam a Allenby, quem? Os turcos. Deus endureceu o coração de Mussolini, endureceu o coração de Hitler, endureceu o coração de Stan Lee. Os corações dos homens em todos os países odiam os judeus, conforme está escrito lá na profecia. Então, logo os grandes pássaros foram chamados linha aérea Esther, ou linha aérea pan-americana. O nome é mais ou menos assim, TWA. A revista Life falou dos judeus que estavam a retornar na sua terra natal. Todos os gentios se aperceberam. Os gentios têm expulsado então nessa era agora Cristo, porque na era de Laodiceia é onde Cristo lhe metem fora. E vocês vão entender, mas por que os gentios agora rejeitam Cristo? É a profecia. Assim como o judeu rejeitou Cristo, os gentios também rejeitam Cristo. Depois aqui, e Deus vai tratar com seu povo. Glória a Deus. Assim como eles rejeitaram Cristo lá, os gentios vão rejeitar aqui. Como? A eficácia da palavra em si, tudo vai morrer. Você vai ver que a palavra já não vai estar aqui. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. As pessoas vão perder o interesse. Tá vendo? E enquanto... Vamos lá mais à frente. Vamos lá mais à frente, vamos entender. A Bíblia diz: nós os que vivermos, permanecermos até a vinda do Senhor, não procederemos ou impediremos aqueles que dormem. Amém? Não impediremos aqueles que dormem. Os irmãos pentecostais não podem, eles não conseguiram aplicar isso na era de Laodiceia. Estão a dormir através da escritura, a própria escritura. Agora diz: permaneceremos vivos até a vinda do Senhor, não estorvaremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e seremos levantados juntamente com eles. Amém. Glória a Deus. Aonde? Onde foi cortado o Messias, onde dizia a palavra, onde começa a 70ª semana. Então, os que estão acordados, os que entendem a escritura, amém, não incomodarão os que dormem.
Você vai entender melhor. Você vai entender melhor. Os judeus, primeiro a próxima coisa em ordem não é a nação poderosa, não avivamento nacional entre os gentios. A próxima coisa em ordem é a vinda do reino de Deus, a vinda de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. No capítulo 35, Daniel, no capítulo 2, de 35, ele deu a visão a Daniel, que nos dias do seu povo terminaria por certo tempo e havia visto os gentios a virem numa visão de uma grande rocha, uma grande imagem com cabeça de ouro, tronco de prata, os músculos de ferro, de bronze, então as pernas de ferro e de barro, os dedos 10, não, pernas de ferro, os dedos 10 de ferro e barro. E ele disse, tal como tens visto que o ferro não mistura com o barro, estes reinos não misturarão um com o outro, porém misturarão suas sementes tentando romper. Amém? O poder um do outro. O primeiro reino foi a cabeça de Nabucodonosor. Disse o rei Daniel, outro rei virá inferior a ti. Qual é esse rei? Foi o Dario, o Medo Persa. Tomando o reino gentio. Depois de Medo Persa veio os gregos. O grego Alexandre o Grande. Sucessivamente depois veio então o Império Romano. Então o Império Romano tem governado o mundo até hoje. Glória a Deus. Se não querem entender, Império Romano é mesmo a católica. Católica não é igreja. Católica é um país disfarçado da igreja. Se vocês forem na internet, pesquisarem bem, vocês vão ver. A católica tem o maior banco, chamado Banco do Vaticano. Essas Louis Vuitton, não sei o que, a Bugatti e tudo mais, são empresas da católica. Para vocês entenderem melhor. E a católica é país. A católica não é igreja. É um país riquíssimo. E é a mãe das prostitutas. Prostituta por quê? Porque ela diz que o marido dele é Jesus Cristo, mas ela adultera com Satanás. Ela é mulher do Satanás. Tudo serve Satanás. Tudo é do Satanás. Tudo que ele faz é satânico mesmo. Então, ele é a mãe das prostitutas. As filhas são essas igrejas que fizeram a imagem segundo a imagem da besta. Imitaram a católica. Quer dizer, são empresas. Não são igrejas, são empresas. A católica é um país empresarial. Tá vendo? A católica é dona de terrenos e terrenos e terrenos no mundo inteiro. A maioria paga o imposto à católica. Até o Palácio dos Congressos aqui em Angola paga imposto à católica. Tá vendo? Paga imposto à católica. Assim também são as igrejas. As igrejas pequenas, as filhas, são empresas disfarçadas de igreja. Se vocês lerem na escritura, entenderem na escritura, a igreja não tem nada a ver com isso que nós estamos a ver hoje nos nossos dias. Amém? Depois nós vamos chegar aí. Amém? Roma existe até o final. Por quê? Porque chegou até nos dedos. Ele viu lodo e barro do que somos feitos. Ferro, fortaleza de Roma, entrou cada uma dessas nações. Roma tem força em cada nação sobre o céu. Não existe mais nada que tem mais poder que Roma na terra. Não tem. Não tem. Católica tem mesmo força. Há um homem no mundo que pode deter uma guerra. Pode começar e terminar com apenas uma palavra. Esse é o Papa. Ninguém tem mais poder que o Papa. Quem seria ele? Nenhum católico já pegou uma arma, assim, literalmente falando. Basta uma palavra. Papa veio em Angola, estava em guerra, beijou o chão, foi embora. É só assim. Tá vendo? E aí a Bíblia diz, quem é capaz de fazer guerra com a besta? Ninguém. Quem pode falar com ele? Ninguém. Então, se ninguém pode fazer guerra contra a besta, ninguém pode fazer nada contra a besta. No passado queimou cristão, fez tudo, matou. O que a Bíblia diz? Então façamos a imagem segundo a imagem da besta. Vamos fazer uma igreja, porque eles é que são os professores de teologia. Se você vê na história, os primeiros teólogos eram mesmo eles. Mesmo no tempo de Jesus Cristo, eram os doutores da lei que viviam no templo. Tá vendo? E hoje os nossos irmãos pentecostais, batistas, sejam o que for, não conseguem dar conta dessas coisas. Tá vendo? Você lhes fala, ainda te endemonizam. Você está endemoniado. Então,
Eles têm a conferência das denominações juntas. Isso significa que estamos no fim. Façamos a imagem segundo a imagem da besta. A imagem é algo que se vê. Glória a Deus, o tempo acabou. Vou ter que ir para a quinta parte. Essa é a quarta parte. Glória a Deus. Eu vos amo muito, meus manos. Glória a Deus. William Marlon Branham.